processo de eleição é direto. Tu vota desde o presidente nacional até o presidente da zonal, né? Aqui em Porto Alegre tem zonais. Tem outras cidades que não tem zonais, mas cidades maiores, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, capitais, geralmente, tem zonais. Então, isso demonstra claramente o quanto o Partido dos Trabalhadores é democrático e quanto os seus filiados têm poder, né, de escolha e poder de voto. E justamente isso, o nosso objetivo é o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, o maior partido de massas da América Latina, se não da América. E nesse momento, então, nós temos hoje as eleições e que vão decidir aí quem vai estar na direção geral aqui do partido no processo de 2026, que é essa disputa que vai ser fratricida no ano que vem. Nitidamente, o capital ele está atuando nesse sentido. Nós teremos, mais uma vez, compra de votos, caixa 2, tudo aquilo que a gente viu que o Bolsonaro vai acontecer novamente. E também o processo eleitoral das eleições municipais em 28. Então, a direção que hoje estiver administrando o PT estará nas eleições de 26 e de 28. Então, uma grande responsabilidade esse processo e demonstra o quanto esse processo é importante para o partido e para a democracia brasileira. Bom, aí é inegável, deputado, que a gente volte uma casinha na semana e também na abertura editorial do programa de hoje para tal do descortinar do segundo semestre. Não foi pensado, obviamente, né, não foi calendarizado, que justamente na cisão de um semestre para o outro, a coisa se verteria para um lado realmente de mudar a postura do governo, da militância, do próprio partido, mas aconteceu talvez num casamento de alinhamento cósmico no momento adequado. A gente meio que tira a roupa de passeio e bota a armadura de guerra. E a gente, quando eu digo, é o campo progressista. Me parece que, de fato, acendeu algo que precisava ser, enfim, conectado dentro da consciência coletiva, e isso veio organicamente. Claro que motivado pela campanha ali, os IAs e tal, mas funcionou de uma forma muito efetiva. E isso bagunçou os caras total, né? Como eu estava dizendo, a gente viu o João Dória ser ressuscitado para defender o Hugo Mota, a gente viu o Armílio Fraga ser ressuscitado pelo Jornal Nacional, a gente está vendo os caras se blindarem, se protegerem, a mídia hegemônica parece batata tonta depois do inseticida. Acertamos no tom. A busca da batida perfeita encontrou um compasso. Agora é manter, é afinar. Como é que faz isso para que isso se torne manutenção do valor político do PT e do campo progressista e também uma ferramenta eleitoral, deputado Leonel? Eu acredito que tenha sido feito de uma forma tão evidente, tão agressiva essa postura da derrubada do IOF, porque o Congresso, onde é que começa essa ruptura? Tem um acordo com o Congresso entre o Legislativo e o Executivo em relação ao IOF, que não aumentaria de forma horizontal para todas as pessoas, aumentaria para quem tem mais recursos, que é quem compra dólar em cash, né, em dinheiro, para quem tem previdência de mais de 600 mil reais, previdência privada de mais de 600 mil reais, e também para quem faz remessa de recursos para o exterior, ou seja, pegaria os super ricos, né, basicamente, ou pessoas que tenham condições aí, que estão ali entre os 10% mais ricos do Brasil. E o Congresso fez um acordo com o Executivo e, aos 45 do segundo tempo, colocou em pauta justamente porque o Flávio Dino estava julgando ali e investigando as emendas PIX no orçamento secreto. É isso que a gente tem que entender. Por que existe essa quebra de diálogo, né? Foi uma forma que o Congresso achou de colocar o governo contra a parede e evitar com que o Flávio Dino avançasse sobre o orçamento secreto. Bom, tem deputado aí da extrema-direita que está mandando 2 milhões para a reforma do seu condomínio, de estradas de dentro do seu condomínio. Tamanha a desfaçatez e tamanha a cara de pau e o quanto esse Congresso, né, da extrema-direita, esses representantes são criminosos. Mas, enfim, a partir disso, como o Flávio Dino avança, tu pode ver que é bem, em termos temporais, é próximo, eles dão esse capote no governo, colocam o IOF e derrubam através de um decreto legislativo
que é algo que não existia, não era colocado em prática há mais de 30 anos, 20 e poucos anos, talvez. Mas o decreto legislativo, segundo o próprio STF, não pode sustar ações do governo federal que não digam respeito ao legislativo. Se o governo federal tivesse enviado para o legislativo alguma lei que seja concorrente entre executivo e legislativo, o legislativo poderia ter um decreto legislativo sustando, né, essa lei do executivo. Mas como quem lida com tributos e quem pode aumentar ou baixar alíquotas dos tributos, na verdade aumentar a alíquota dos tributos, é o governo federal, o Congresso não poderia, né, se imiscuir nessa função. Bom, isso vai ser julgado agora, que tem essa questão do Alexandre de Moraes. Mas no mesmo dia que eles fizeram isso, aumentaram os congressistas, aumentaram a quantidade de deputados na Câmara dos Deputados, no mesmo dia. Ah, não, é contra o imposto, o governo está gastando demais e, ao mesmo tempo, o Congresso aumentava gastos públicos. Então, quer dizer, acho que essa chave de simultaneidade é o que descortinou essa situação. E toda a função de estar parado, daí o imposto de renda, né, isenção para quem ganha até R$ 5.000, abatimento para quem ganha até R$ 7.000, a questão da jornada 6x1. E aí isso juntou, né, toda essa função do tipo, para blindar quem tem recursos, o Congresso pode, para aumentar gastos públicos em favor dos próprios congressistas, tudo bem. Agora, para, digamos, valorizar e fortalecer e também melhorar a vida do trabalhador e da trabalhadora, o Congresso não se move. Então, isso para mim foi esse amálgama assim que fez com que isso saltasse da tampa, porque essas ações que foram organizadas, claro, os partidos estão também sendo centrais nisso, mas elas vieram de muitas pessoas que votam no campo progressista, são de esquerda, e que também se revoltaram em relação a isso, porque foi um escracho, na verdade, foi um quase deboche, do tipo assim, a gente quer continuar roubando, então não investigue as nossas emendas, nós temos 50 bilhões de orçamento, nós vamos aumentar o nosso gasto público aqui, mas os super ricos não vão pagar, ao mesmo tempo em que nós não vamos votar os 5.000, nós não vamos votar a jornada 6x1, porque a gente tem que defender, né, o capital. Então isso ficou muito evidente e eles não conseguiram mais concatenar e demonstrar que não estão trabalhando para 1% da população. Então, quer dizer, os outros 99% se deram conta disso, porque é do tipo, não, mas pera um pouquinho, tem um problema. Então aquilo que ficava muito no, não vamos... não vamos entrar em confronto com o capital, não vamos entrar em confronto com os empresários, o centrão, nós precisamos fazer composições, que é o que o governo federal estava tentando fazer, num governo de coalizão em que ele tem minoria no Congresso, e ele foi simplesmente sequestrado, ele foi colocado contra a parede, do tipo assim, não, a gente vai fazer o que quiser, que não administra mais. E junto a isso nós temos ali a questão da conta de luz, que o governo, né, vetou os trechos que aumentavam a conta de luz e o Congresso lá derrubou e aumentou a conta de luz das pessoas. Tu entende? Então, é uma série de situações, fora as falas que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, nitidamente, a população brasileira se deu conta que quem está governando hoje no Congresso e tentando sequestrar o Executivo é a extrema-direita bolsonarista e deputados que não têm compromisso com a classe trabalhadora. O quanto disso vai ser o suficiente para as pessoas despertarem essa consciência, digamos, quem é que está a favor do povo e quem é que está a favor, né, dos ricos, bom, aí eu já não sei. Mas o fato é, nitidamente, por exemplo, quando o governo Lula baixa o preço do combustível e o preço do combustível não é repassado para quem tem que fazer o uso, né, da gasolina e do diesel, então nós tivemos aí 30% de redução do diesel e os postos aumentaram o diesel. Nós temos aí 8% de redução da gasolina, foi repassado menos de 2%. Então, isso começa a demonstrar, o governo está dando agora isenção para contas de luz para 17 milhões de brasileiros. Então, nitidamente, o governo Lula está fazendo um governo focado nas pessoas que precisam do poder público, precisam, né, do suporte, enquanto o Congresso está trabalhando para 1% da população, quer diminuir o BPC, que o governo tem que ter cortes no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, congelamento do salário mínimo. Então, isso entra em atrito e, nitidamente, o governo agora, o presidente Lula, tem vencido essa disputa porque ele está com a maioria, e isso está muito claro, nós e eles, que eles falam é isso, é um